Queridos, quando eu faço alguns vídeos por título Loucura Rubenianas, não é me referindo especificamente à pessoa do Rubens, mas sim sobre as doutrinas que têm se propagado aqui pela internet, onde muitas das quais, infelizmente, têm ganhado notoriedade com as interpretações rubenitas. Tem pessoas que fazem citações que diz que está nas escrituras, que eu tenho que perguntar se é na versão rubenita que eles encontraram, né? Porque em nenhuma das versões que nós temos, nem mesmo na Vulgata ou no grego, você não vai conseguir achar essas coisas que eles dizem que está escrito, porque não estão escritas. E o objetivo sempre é de alertar as pessoas, não é de ofender. Tanto que eu duvido você encontrar um vídeo meu onde eu xingo quem quer que seja. Hoje vamos falar de um outro assunto que o nosso amigo Rubens, ele costuma tratar, tem vídeos falando sobre isso. E eu não quero me estender muito, mas depois, querido, pegue, leia com calma o texto inteiro, mas vamos ler os versículos suficientes para que nós possamos entender o contexto. Mas vamos começar agora pelos 2 versículos chaves. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei aos vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, e nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Está vendo, irmão? O Criador, ele nunca ordenou sacrifícios, nunca pediu holocaustos. Então as pessoas têm isso aqui como uma verdade absoluta, né? Porque o tal Jeová é um Deus falso, o Deus que pede sacrifícios é um Deus falso, e o Deus que se ira também é falso. Então o Criador não acontece isso, né? Mas só que tem um pequeno problema, que já no último versículo aqui, ele faz uma referência ao Egito, quando tirou o povo do Egito. E mesmo antes de tirar, vocês lembram que teve a Páscoa, onde foi morto um cordeiro, mandou matar um cordeiro, que apontava para o verdadeiro cordeiro, que morreria posteriormente, e matou, pegou o sangue, colocou nos umbrais das portas. Quem lê as escrituras conhece a história, né? Então já começa por aí. E quem estava à frente desse povo? Um moço chamado Moisés, né? Aquele moço que recebeu do suposto Deus falso as leis dos holocaustos e dos sacrifícios, né? Então ele faz a referência quando tirou o povo do Egito. Então já começa por aí. Vamos falar mais disso depois. Agora vamos pegar mais atrás o texto aqui, o assunto, para que nós possamos entender. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações aos outros deuses, para me provocar a ira. Note o que esse povo estava fazendo, que tipo de libações ou sacrifício, dependendo da tradução que você tem aí, essas pessoas estavam fazendo para deixar esse Deus que falou que não pede holocausto irado dessa forma. Mas só que aqui no término do versículo ele fala para provocar a minha ira. Então o mesmo Deus que falou para não fazer holocausto, ele também se ira. Então aqui é uma mescla de Deus verdadeiro com Deus falso, né? É a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor, Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra. Acender-se-á e não se apagará. Espera aí. Esse mesmo Deus que
falou que não queria holocausto, que nunca pediu. É um Deus que se ira de tal forma. Agora dá para ficar confuso mesmo. Ah, irmão, mas está Jeová. Você que questiona, meu querido, que esse Jeová é um Deus falso, vá lá nos originais e diga para mim de onde foi traduzido essa palavra Jeová. Vê nos originais. Aí na sequência vem o mesmo Deus falando, tá? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai-vos os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e comei carne, porque nunca falei aos vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Não tem como desvincular, dizer que não é o mesmo Deus que falou, que estava falando com Jeremias, falando com a nação através do profeta Jeremias, né? Mas essas pessoas, eles acusam tanto os líderes religiosos de pegar versículos aqui e abandonar o contexto, né? Que acabam fazendo a mesma coisa. Então vemos aqui, o mesmo Deus que não pediu holocausto, já vamos falar sobre isso, que tipo de holocausto ele não pediu, é o Deus que se ira, e é o Deus que também foi traduzido como Jeová, né? Que é certo ou não, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas está claro que esse mesmo Deus se ira. Algo interessante depois que Deus começa a cobrar retidão, né? Esse Deus aí. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todos os caminhos que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para a frente. Desde os dias em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei todos os meus servos, os profetas, todos os dias de madrugada, enviando-os. Eita, agora tem outra questão aí. Quem eram esses profetas, meu querido? Quem eram esses profetas? Está dizendo que mandava os servos profetas. Se foi Moisés, Moisés deu a lei dos holocaustos. Se foi Elias, Elias fez o holocausto. Se foi Samuel também. Se começar a citar aqui, a gente vai pegar todos os profetas, ou fazendo o holocausto, ou acompanhando, ou aprovando a prática do holocausto, já que apontava para o verdadeiro sacrifício, né? Então, todos os profetas. Então, eu gostaria muito dessas pessoas que papagaiam essas questões. Quem seriam esses profetas, o qual o Salvador mandou falar com o povo todos os dias, ou o Criador mandou? Mas não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, e fizeram pior que os seus pais. Dir-lhe-ás, pois todas essas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-lo-ás, mas não te responderão, e lhes dirás: uma gente é esta, que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceitam a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu prato sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. E edificaram os altos de Torete, que está no vale do filho de Rimon, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Então, meu querido, o que nunca subiu ao coração do Salvador, do Criador, o que nunca ele pediu, foi esse tipo de holocausto. Porque esse capítulo é escrito especificamente pela situação que o povo estava passando naqueles dias.
fazendo holocaustos, fazendo libações ou sacrifícios a outros deuses, queimando até mesmo os seus filhos a fogo em sacrifícios a esses deuses. Mas para as pessoas que não querem entender isso, né? É fato que Moisés fazia holocaustos, né? É fato que Abraão fazia também, inclusive, após Abraão sacrificar aquele cordeiro, foi feito promessas, das quais não só um dos apóstolos dizem que nós somos herdeiros das promessas feitas a Abraão. Então, se foi o diabo que fez as promessas a Abraão após se agradar do sacrifício, nós seríamos herdeiros das promessas do diabo, né? O Tiago também diz que Abraão, né, foi justificado, né, através da sua fé pela obra, quando ele estava disposto a oferecer o seu próprio filho em holocausto. Então, a não ser que Tiago também fosse seguidor de um Deus falso, né, ele estava se referindo à justificação na fé no verdadeiro Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Por que não falar do Salvador? Que ele manda fazer a purificação do leproso, que envolvia, estaria o texto, o versículo para você ir lá no Antigo Testamento e verificar como era feito isso. Ele manda fazer isso, que envolvia morte, o sacrifício de aves. Então o Salvador mandou fazer isso, esse tipo de coisa. Será que também ele não é o filho de um Deus falso que ordenou os sacrifícios, né? Agora, outra questão interessante, o Salvador diz que quando vires Abraão e todos os profetas no reino, aí a pergunta é, meu querido, se essas pessoas que faziam holocaustos e sacrifícios faziam por ordem do Deus falso, ou seja, a intimidade dele, ele ficava face a face, tinha intimidade, não era com Deus verdadeiro, era com Deus falso, com um tal Jeová, o diabo no caso. Quem seriam esses profetas então, meu querido? Será que alguém que tinha intimidade com o diabo, não com o Criador, vai estar lá no reino? Inclusive o tal Abraão, que ouviu a voz do diabo, supostamente ia sacrificar o seu filho? Então são questões que essas pessoas que papagaiam isso deveriam responder. As pessoas nem notam, meus queridos, que estão levantando um falso testemunho sem precedentes, contra aqueles cujo próprio Salvador testificou. Os apóstolos continuaram testificando, e essas pessoas agora estão fazendo essa besteira, se é que dá para chamar uma atrocidade dessa de besteira, né? Mas, querido, faça como o Rubens sempre diz, né? Como o Rivanildo diz, como outros dizem, leiam as Escrituras, procure pegar dentro de um contexto e ver o que realmente aquilo está dizendo. Fiquem na paz.